pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a função seno. Nessa aula a gente vai estar estudando, trabalhando com o gráfico da função seno. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que é a função seno? A função seno é uma função que ela vai dos reais aos reais. Então, o domínio da função seno, o domínio da função seno é os reais. E o contradomínio da função seno é os reais. Então, o que é a função seno? É quando eu obtenho um y, ou seja, é uma f de x igual ao seno de x, ou seja, eu tenho no x, eu aplico o seno nesse x, que seria, vai fazer parte do meu ângulo, e obtenho um y, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho. A função seno é igual a, ou seja, y igual a seno de x, a gente tem que, que é a função, que é o seno de x? A gente viu quando estudou no círculo trigonométrico que o seno de um ângulo é dado por quem? Pela a projeção desse ângulo, ou seja, pela projeção desse ângulo no eixo y, seria esse tamanho. Então, a função seno ela é o tamanho da projeção do ângulo no eixo y. Então, esse tamanho aqui, ó, como a função está dentro de um círculo trigonométrico, ou seja, o raio desse círculo trigonométrico é 1. Então, a função seno sempre vai estar entre menos 1 e 1, ou seja, o y aqui vai estar variando entre 1 e menos 1. Então, desta forma, a gente tem que a imagem da função seno, a imagem da f, vai de menos 1 a 1, certo? Agora, outra coisa que a gente tem que relembrar é o sinal da função seno, do seno de x. No primeiro quadrante, se a gente for observar, o primeiro quadrante aqui, onde tiver o primeiro quadrante aqui, o y é positivo, então a função seno é positivo. O y no segundo quadrante também é positivo, então a função seno é positiva no segundo quadrante. E no terceiro quadrante, ó, qualquer ângulo que tiver no terceiro quadrante que eu projetar vai dar no y negativo, então a função seno é negativa. Assim como no quarto quadrante. Então, o sinal da função seno é o primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Então, antes de fazer o gráfico, a gente tem que ver mais algumas coisinhas. Então, vamos observar o seguinte. Aqui, para a gente falar de crescente e decrescente, seria ideal a tabela. Depois, na tabela, a gente volta novamente sobre isso. Aqui, se o ângulo, vamos observar, vou até pegar uma outra situação aqui. E fechar aqui. Então, vamos lá. Para falar de crescente e decrescente, a gente vai fazer o seguinte. Só limpar aqui. Do sinal. Então, o que que acontece? Quando a gente vai falar que a função é crescente ou decrescente, vamos observar o ângulo aqui. Ó, se o ângulo, ó, é pequenininho aqui, a projeção dele, aqui, ó. Se eu vou aumentando o ângulo, aqui.
Vamos pensar só no primeiro quadrante. Se eu vou aumentando o ângulo, o que está acontecendo com a projeção dele no eixo Y aqui, ó? Essa projeção, ó, tá ficando cada vez maior. Aumentei o ângulo, o valor do ângulo, maior está sendo o meu valor de Y. Então, no primeiro quadrante aqui, ó, primeiro quadrante, a função, ela é crescente, ela está crescendo. Aí, no segundo quadrante, então, no segundo quadrante, aí, eu vou ter que pagar, né? Crescente aqui. No segundo quadrante, vamos ver a situação no segundo quadrante. No segundo quadrante, olha aqui, meu ângulo está aumentando, ó, continua aumentando, né? E o que aconteceu com a projeção? Olha, aqui, o Y começa maior e ele vai diminuindo no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, enquanto o X, o valor do ângulo, aumenta, o valor do seno diminui. Então, a gente tem que, no segundo quadrante, a função ela é decrescente. Aí, no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o que a gente tem? No terceiro quadrante, aqui está aumentando o ângulo, mas o que acontece? Está na parte negativa. Cada vez o meu Y, ó, vai ser menor, cada vez mais negativo. Então, a gente tem que ela é decrescente. No quarto quadrante. No quarto quadrante, ó, o meu ângulo está aumentando. E o que está acontecendo com o valor de Y? Ó, ele estava pequeno e ele vai aumentando o valor. Então, enquanto o ângulo cresce, o valor do seno também cresce. Então, a gente tem que, no quarto quadrante, a função ela é crescente. Certo? Então, a função seno ela é crescente no primeiro e quarto quadrante e decrescente no segundo e terceiro quadrante. Então, ela cresce, aí depois ela decresce. E continua decrescendo, depois ela cresce de novo, certo? Agora, a gente vai falar sobre o período. Então, vamos pensar o seguinte. A função seno, quando eu falo do período, quando a gente estava estudando seno de x, a gente viu que quando eu pego, ó, a gente deu uma volta completa aqui. Quando eu volto aqui de novo, ó, indo no sentido positivo, quando eu volto aqui de novo, os valores do seno tudo repete de novo. Então, eu dei uma volta, na segunda volta vai repetir os mesmos valores da primeira volta. Então, a cada uma volta é quantos? O ângulo para ele dar uma volta, ele tem que andar 360 graus, ou seja, 2π. Então, a função seno, ela é periódica. Então, se ela é periódica, mas a partir de quando que ela começa a repetir? A partir de 2π. Então, aqui a gente fala que 2 que é a π. Então, período da função seno, período é 2π, porque a cada 2π repete de novo todos os valores do seno. Domínio contra domínio imagem, a gente falou no início. Então, é isso que a gente precisa saber da função antes de começar a fazer o gráfico. Agora, vamos fazer o gráfico.
Então, para fazer o gráfico da função, a gente tem que relembrar os produtos, os ângulos notáveis. Então, todas as vezes que for fazer o gráfico de uma função trigonométrica, a gente vai usar os ângulos notáveis, tá? Então, vamos fazer primeiro a tabela. Então, o x é o ângulo, o seno de x é como fala, é o y, o valor de y. Então, se o x é zero, o seno de zero é quanto? A gente tem que é zero. Aí o próximo ângulo é π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Próximo ângulo notável é π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Aí o próximo ângulo é π sobre 3. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. E o próximo é π sobre 2, que é 1. Então, aqui a gente foi o primeiro quadrante, né? Que vai de 0 a 90 graus. Agora, a partir de 90 graus, a gente vai ter os ângulos simétricos, os ângulos notáveis, que a gente vai pegar. O primeiro simétrico é 120 graus, ele é o ângulo notável de quem? Da família de quem? De 60. Então, 2π sobre 3, que dá o seno dele é igual ao seno de π sobre 3. E o seno no segundo quadrante, ele é positivo, então continua com o mesmo sinal. O próximo é 135, ou seja, seno da família do 45. Então, é 3π sobre 4, que é também raiz de 2 sobre 2. Aí, continuando, a tabela aqui, x, y, seno de x. Então, a gente tem, o próximo é 150 graus, que é 5π sobre 6. O seno dele é meio, certo? E o próximo é π. Seno de π é zero. Então, a gente foi o segundo quadrante. Agora, o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o próximo é 7π sobre 6, ou seja, 7 vezes 30 graus, que é 210. Seno de 210 é meio, só que no terceiro quadrante, o seno é negativo, então é menos meio. O próximo é da família do 45, que é 225. Então, vai dar 5π sobre 4. 5π sobre 4, o seno vai ser raiz de 2 sobre 2, só que com sinal negativo. Aí, o próximo é da família do 60, que é 4π sobre 3, que dá 240, que é raiz de 3 sobre 2, que é negativo aqui. O próximo, a gente tem que é o seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 vai ser menos 1, que é 3π sobre 2 é 270. Agora, a gente vai para o quarto quadrante. Quarto quadrante, o primeiro é da família, é o 300, que é 5π sobre 3, dos ângulos notáveis, tá? Que é raiz de 3 sobre 2, só que no quarto quadrante o seno é negativo, então é menos raiz de 3 sobre 2. O próximo é 5π sobre, perdão, 7π sobre 4.
que é 335, que dá raiz de 2 sobre 2, só que negativo. Então, menos raiz de 2 sobre 2. E o próximo é 11π sobre 6, que é 330, que dá menos meio, que é o seno é menos meio. E por último, 2π. 2π é, o seno é zero. Mas eu continuo, faço outra volta, vai continuar dando, repetindo as mesmas coisas. Aí vamos observar que eu falei uma coisa, aqui no primeiro quadrante. Meu seno, ó, o valor aqui tá crescendo, aqui também tá crescendo. No segundo quadrante, olha, vem até aqui, né? O valor de x tá aumentando e o valor de y, o que que aconteceu? Tá diminuindo. No terceiro quadrante, olha, o valor de x está aumentando e o valor de y está diminuindo, tá ao contrário. A mesma coisa aqui no quarto quadrante, a gente tem que o valor de x está aumentando e o valor de y também está aumentando, certo? Então, ela é crescente aqui e crescente aqui, decrescente nesses dois. Agora, vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico manual, eu costumo colocar só os ângulos mais simples, que onde eu zero, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Sabendo onde que ela é crescente e decrescente já te ajuda. Aí a gente não precisa colocar todos esses dados aqui. X e Y. Aí eu faço o seguinte, marca aqui 1, então na mesma distância aqui tem que ser menos 1. Vou só fazer um negócio aqui sobre simetria. Aqui vai ser, aqui, 1. E aqui menos 1, que fica na mesma, fica simétrico. Aí depois a gente pega, eu vou chamar aqui, ó, aqui vai ser 0. Quanto à escala no X, eu não vou seguir a mesma escala do Y. Então, vamos lá. Esse tamanho aqui, ó, vai ser π sobre 2, certo? Aí, para facilitar aqui, eu vou usar a simetria, mas aqui marcar o 0. Isso. Aqui já vai ser π. Então, aqui vai ser π, vai de π sobre 2 em π sobre 2. 3π sobre 2, em que 2π, certo? Agora, a gente marca. O que que acontece? O que que acontece? Quando o seno é... Quando o x é 0, o seno é 0, né? A gente tem que... O seno é 0. Quando é π sobre 2, a gente tem que... Deixa eu só organizar o ângulo aqui.
que o seno, ó, de π sobre 2 é meio. Então, vai dar 1. Seno de π sobre 2 é 1. Nossa, eu falei meio, né? Estava errado. Agora, de seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2. De 3π sobre 2 é menos 1. E aqui, seno de 2π é 0. Então, o gráfico ele vai vir de lá, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Ele vai vir aqui, ó. E aí, depois a gente vai aqui. Opa. E faz isso. Então, o gráfico, esse é o gráfico de seno de x, ó. O período. Primeiro período aqui, ó. Começa aqui e ele termina aqui. Daqui para frente, ele repete tudo de novo. Aí, uma versão desse gráfico, interessante é essa daqui, ó. Fazer uma outra situação, né? Como eu disse, uma forma de você ver a função seno completa, sem... Porque fazer graficamente, a melhor forma é daquela forma que eu fiz, manualmente. Mas se for no programa, a gente pode trabalhar fazendo GeoGebra. Eu peguei, fiz a função no GeoGebra e coloquei as unidades do eixo X indo de π sobre 2 em π sobre 2, certo? Aí aqui a gente dá para observar que o y tá virando de -1 até 1, ou seja, a imagem dessa função é de -1 até 1. E se vocês observar, de 0 a 2π aqui, ó, é a partezinha que a gente fez aqui, esse quadradinho. Tá vendo que aí, ó, a partir de 2π repete a mesma função, ó, vai fazendo do mesmo jeitinho, ó, antes de 0, ó, antes de -2π, a partir de 2π, de 2π a 4π. Então, ela vai repetindo aqueles períodos, então ela vai acontecendo da mesma forma. Essa função, ela é conhecida como senoide, certo? Então, esse é o gráfico da senoide, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a função seno. Na próxima aula, eu vou estar dando mais exemplos de gráficos envolvendo a função seno. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!